noite, amigos do Batalha Online. Sejam muito bem-vindos à nossa nova modalidade de vídeo, que é essa aqui, como se fosse uma conversa gravada ao vivo. Eu vou discutir um pouco a ideia dos veículos a álcool. Eu considero que os veículos a álcool sejam o futuro do transporte mundial, quiçá mundial. Por quê? Um dia, talvez a gente se extingua antes disso acontecer, os combustíveis fósseis vão acabar e vai haver um grande esforço para que aconteça a sintetização dos combustíveis fósseis, ou seja, na guerra, como eu falei no outro vídeo, no vídeo anterior sobre veículos elétricos, a Alemanha fazia combustível, fazia gasolina de carvão. E a Porsche tem a sua própria gasolina, como disse o meu amigo Giovanni Pozenato. Inclusive tem um vídeo falando sobre Fiat Uno e sobre Fiat, motores italianos, que você pode consultar aqui no canal, uma coisa mais fina, mais bem produzida. E inclusive a gente falou, né, que a Porsche tem a própria gasolina. Então vai haver esse grande esforço para a sintetização de combustíveis fósseis e com o fim da indústria do petróleo, que eu acho que isso é muito difícil que aconteça, assim, pelo menos a curto prazo. Eu acho que isso vai demorar um pouco, né? Porque se acabar o petróleo, acaba a riqueza dos árabes, né? Mas a grande solução que eu acredito que seja mais viável para ser uma alternativa ao petróleo não é a eletricidade, é o álcool. O álcool, ele é um combustível, dentre os combustíveis para veículos de combustão interna, é o combustível que menos polui, porque quando a cana está plantada, ela filtra o ar. Quando o álcool é queimado no carro, ele emite menos gás carbônico para a atmosfera. Então, o álcool é um combustível fantástico. Você move um veículo, é claro que a autonomia é bem prejudicada, mas esse movimento do álcool se tornar um combustível principal já está acontecendo no nosso país, né? Muitas pessoas estão reclamando do novo combustível que foi aprovado com mais álcool na gasolina, né? Mas esse movimento é inevitável, porque somente assim a gente consegue diminuir o produto da gasolina, né? O refino da gasolina, o custo do refino, e aumentar um pouco mais a nossa arrecadação no álcool. E o futuro dos automóveis brasileiros, eu acredito que seja completamente do etanol. A gente só não produz mais veículos só a álcool porque nós não temos indústria brasileira. Nós não temos um doido que fale assim: eu vou produzir um veículo só a álcool. A gente já tem um carro importado, que não é importado, né? Acho que é produzido no Brasil, que é o Kwid. O Kwid, já vi choferes de Uber me falando que faz 15 km por litro com 1 litro de álcool no motor de 3 cilindros. E é um carro que anda bem. A qualidade dele, segundo algumas pessoas, é bem sofrível. Eu não sei da qualidade de construção do Kwid, eu tenho grande curiosidade em testar. E se você tiver um Kwid e quiser compartilhar com a gente, pelo menos para a gente dar uma olhada e fazer um vídeo, você manda aqui nos comentários ou mande um e-mail para a gente. Mas a questão é a seguinte: o álcool, ele é um combustível que polui menos, e enquanto está sendo plantado, ele filtra o monóxido de carbono. Então só tem vantagens. É um combustível que nós temos a vanguarda de produção, refino e utilização, ou seja, o álcool ele não é utilizado em outros países amplamente, né? Mas no Brasil ele é utilizado como um combustível factível, ou seja, todo combustível tem álcool, tem etanol para ser vendido. E já estamos trabalhando com etanóis aditivados, já tem combustível álcool aditivado, eu achei isso fantástico. E se você quiser hoje ter um Chevette a álcool ou qualquer carro velho a álcool, essa é a época, porque o combustível nunca esteve tão alcoolizado como está hoje. E agora eu acredito que os carros a álcool andam muito melhor na rua. Eu acho que agora é muito mais vantagem você comprar um carro a álcool. O motor EA111, por exemplo, é um motor que funciona muito melhor no álcool, ele rende melhor no álcool, ele tem mais força no álcool, principalmente 1.0. Porque ele é um veículo, devido à taxa dele, ele é um veículo a álcool que tolera gasolina.
Tanto que quando você usa ele, o E111 da Volkswagen, quando você usa ele na gasolina, com o tempo começa a dar aquele barulho de pré-detonação. Você muda para o álcool e você muda o ponto da combustão e ele começa a não fazer mais pré-detonações, não fazer mais aquele barulho. Então, o grande futuro dos nossos combustíveis vai ser o álcool, na minha perspectiva. A Gurgel Motores, né, o João Gurgel, na pessoa do João Gurgel, foi contra a implantação do Proálcool, mas na época foi o tempo do início de uma tecnologia, entende que os carros que levavam os garimpeiros, o caminhão passou aqui, os carros que levavam a cana de açúcar para as refinarias eram a diesel, os maquinários que faziam o refino e o processamento do bagaço da cana eram a diesel. E depois o caminhão tanque que levava o álcool ao posto era a diesel. Então não tinha escoamento dessa produção. Então isso foi um grande fracasso nos primeiros anos. Tanto que os primeiros carros a álcool, se eu não me engano, foram os Fiat 147, que todo mundo falou que era péssimo, mas é porque era um outro combustível, né? Eu acho que o melhor carro que eu tive, pelo menos, a álcool, foi um Voyage 83, que era MD. Não era P ainda, era o MD. Era um carro excelente a álcool. Ele não me deu trabalho, funcionava muito bem, não tinha problema, era só injetar aquela gasolina, que todo carro a álcool tem um injetor. E o CHT também é muito bom a álcool. Mas isso é para outra questão, para outro vídeo. Eu digo que o futuro dos carros brasileiros seria álcool, porque além de ser um combustível que nós produzimos, é um combustível que a gente pode plantar na terra. Não precisa esperar milhões de anos para ele se formar, como acontece com o petróleo, e você não precisa também furar o oceano para obtê-lo. Então é muito mais barato e fácil você fazer um carro movido a álcool do que fazer um carro movido a gasolina. E eu acho que o grande crescimento e a grande cartada do nosso país está na popularização desse combustível. O dia que o mundo descobriu o álcool para o automobilismo, no sentido popular da coisa, o nosso país, se a gente tiver a posse, né, dessa produção, vai se tornar um país muito mais rico, vai ser uma superpotência. Então, na minha opinião, é por isso que o álcool é o combustível do futuro, ou pelo menos deveria ser. Além de gerar renda e emprego, é um combustível que só nós produzimos, aparentemente, e traz grandes vantagens para questões climáticas globais e diminuição da emissão de poluentes também. O ideal é que a gente não usasse mais automóvel, né? Que a gente usasse transporte público, ele fosse eficiente, ou se locomovesse com bicicletas, ou em lugares que tem morro, as bicicletas pudessem ter um teleférico para içar, sei lá. Mas o mundo não está preparado para esse tipo de reestruturação de mobilidade, né? O carro é um grande gerador de riquezas, né? Mesmo depois dele vendido pela fábrica, ele continua sustentando mecânicos, sustentando borracheiros, sustentando o próprio governo, né? Porque é um absurdo o IPVA. No estado de Minas Gerais, carros velhos pagam IPVA, e é um absurdo, mas mesmo assim ainda é um gerador de riqueza. Então vai ser difícil a gente abandonar os carros. Eu sei que isso é uma coisa meio contraditória, porque esse é um canal de carros, aparentemente, pelo menos, mas isso não nos impede de pensar criticamente numa mudança de uma mobilidade urbana para os nossos municípios, nossas cidades, porque vai chegar um momento em que as ruas vão ficar absolutamente entupidas e vai ser absolutamente inviável você andar de carro na sua própria cidade. Nos grandes centros urbanos, pelo menos, vai ser inviável. Então a gente precisa de uma grande reestruturação da malha de transporte público. Em algumas cidades já tem faixas exclusivas, tem BRT, tem tudo isso, mas isso tudo precisa ser muito mais aprimorado. Na Europa, em Londres, por exemplo, você precisa pagar a taxa de engarrafamento se você andar no centro de Londres.
de automóvel, porque o transporte público lá é eficiente, né? Ele é um transporte limpo, existem alguns ônibus elétricos, é limpo no sentido de ser limpo por dentro, né? Porque a gente já falou no vídeo anterior que os veículos elétricos, dizer que veículos elétricos na Europa são veículos que não poluem muito é um engodo, por causa da geração de energia deles, que não é uma geração limpa, né? Eles usam carvão ainda, e outras formas de geração de energia que não a termoelétrica ou eólica ou até mesmo a marítima, né? Mas isso é papo também para outro vídeo. Eu gostaria de agradecer você ter chegado até aqui nessa discussão, nessa conversa. E queria pedir para você deixar seu like, se inscrever, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo o que você acha e desse novo formato, inclusive de vídeo do nosso canal. E agradecer a todos vocês por nos acompanhar até hoje por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.